prática de exercícios é fundamental para o envelhecimento ativo e saudável. Porém, alguns idosos podem apresentar doenças que limitam sua capacidade de movimentação. O próprio envelhecimento causa redução da massa muscular e prejudica a capacidade de realizar exercícios, especialmente em quem fica imobilizado por longos períodos. Não subestime a capacidade do idoso. Estimule sua participação e evite a total dependência para autocuidados. O fisioterapeuta é o profissional habilitado para avaliar o idoso e indicar o melhor exercício a ser feito. A seguir, apresentaremos alguns exercícios simples que auxiliam nas atividades do dia a dia e previnem complicações pelo imobilismo. Com o idoso deitado de barriga para cima, mantenha os joelhos dobrados, pés apoiados com apoio da coluna lombar. Abra os braços na diagonal e feche encostando as mãos nos joelhos. Mantendo a posição anterior, deixe os braços ao lado do corpo e dobre os cotovelos, levando as mãos à boca. Deixe as mãos para cima, abra e feche os dedos rodando os punhos. Eleve a pelve, fazendo uma ponte, e solte o ar quando faz o esforço para elevar. Respire ao encostar de volta na cama. Mantendo a mesma posição, aproxime e afaste os joelhos, movimentando o quadril. Mantenha os joelhos afastados por cerca de 30 segundos, alongando a parte interna das coxas. Mantendo a posição inicial, estenda um joelho e volte, alternando as pernas e soltando o ar ao esticar. Sempre que possível, o idoso deve realizar os exercícios sem auxílio. Caso tenha dificuldade, auxilie, mas sempre informe o que está fazendo. Se o idoso não consegue fazer nenhum esforço, faça mobilização por ele, para evitar deformidades e melhorar a circulação sanguínea. Os exercícios não devem provocar dor, e sim bem-estar. Por isso é preciso que se observe a expressão do idoso. Os idosos mais dependentes necessitam auxílio nas mudanças de posição em que ficam deitados, para evitar úlceras de pressão e dor. Ao ficar de barriga para cima, o idoso deve estar reto, mãos apoiadas no coxim, que pode ser improvisado por um travesseiro pequeno ou toalha de rosto, para ficarem abertas e um pouco elevadas. Coloque um coxim, lençol ou toalha enrolada embaixo dos joelhos. Proteção nos pés para evitar que fique caído e não deixe os calcanhares apoiados para evitar feridas. Se o idoso estiver em cama hospitalar, eleve a parte das pernas da cama para facilitar esse posicionamento. Para virar de lado, sempre que possível, solicite auxílio do paciente e, mesmo que ele não consiga colaborar, fale com ele o que está sendo feito. Dobre as pernas e vire para o lado. Peça para o paciente virar a cabeça e tentar virar esticando o braço para o lado. Auxilie pelas costas, atrás do ombro, nunca pelo braço para não deslocar a articulação e provocar dor. Para manter essa posição, coloque o coxim atrás das costas. Mantenha os joelhos dobrados e coloque um travesseiro entre as pernas para aliviar pontos de pressão e alinhar as articulações. Observe se o braço que está embaixo não ficou pressionado e tracione um pouco o ombro. O braço de cima apoie sobre um travesseiro, deixando a mão aberta. Mesmo para os idosos que não conseguem andar, é importante pelo menos sair do leito e sentar numa poltrona ou cadeira de rodas. Essa posição facilita a respiração e deixa o idoso mais desperto para interagir com o ambiente. Durante essa transferência, há risco de lesão no idoso e no cuidador. Para que isso não aconteça, é importante que você tome alguns cuidados. Sempre fale com o idoso o que será feito e deixe livre seu campo de visão, para diminuir o medo de cair. O idoso e o cuidador devem estar com sapatos baixos, confortáveis, firmes e com solado antiderrapante. Para passar o idoso da cama para a cadeira, deixe a cadeira bem próxima à cama, peça para que ele dobre as pernas e coloque os pés para fora da cama. Nunca levante o idoso enquanto ele sente tontura. O idoso deve permanecer alguns minutos sentado beira-leito e, caso tenha tontura, o melhor é pedir que ele fixe o olhar num ponto até passar. Peça para apoiar uma mão ao lado da cama e puxar com a outra no pescoço do cuidador. Apoie a mão nas costas do idoso para facilitar o movimento em diagonal. Lembre de dobrar os joelhos para não sobrecarregar a coluna e contraia o abdômen soltando o ar ao fazer força. Apoie os braços do idoso nas suas costas e abrace o idoso segurando firme nas costas dele. Mantenha seus joelhos por fora dos joelhos do idoso,
dando segurança para que não se dobrem e garanta que o idoso deixe os pés separados para ter mais equilíbrio. Idosos que não conseguem ficar em pé devem ser transferidos com auxílio de 2 pessoas. Uma vai apoiar o idoso por trás, embaixo dos braços, que devem estar cruzados. A outra apoia as pernas, mantendo os joelhos dobrados. Fique com seus joelhos dobrados e, conforme faz força para cima, estique os joelhos e contraia a barriga, para evitar dores nas costas. Quando o idoso estiver sentado, mantenha os pés apoiados e alterne com a elevação das pernas, apoiando sem pressionar os calcanhares. Mantenha o tronco alinhado, colocando o travesseiro caso o idoso caia para um dos lados e colocando apoio para as mãos. É importante estimular a movimentação do paciente também quando estiver sentado. Peça para esticar e dobrar os joelhos, dobrar e esticar os tornozelos e refaça os mesmos movimentos dos braços na posição sentada. As quedas podem piorar a vida de um idoso. São muito comuns após os 60 anos, mas não devem ser consideradas normais. São eventos sentinela, ou seja, deve-se ficar alerta e investigar a causa da queda. Muitos fatores de risco para quedas são evitáveis. A consequência mais grave de uma queda é a fratura que deixa o idoso acamado e sujeito a infecções respiratórias, urinárias, tromboses e depressão. Algumas quedas não causam fratura, mas podem limitar o idoso, que fica com medo de cair e se isola. Passa a ficar mais parado, perde força muscular e equilíbrio, o que favorece ainda mais as quedas, ficando assim no círculo vicioso, que compromete a qualidade de vida do idoso e propicia uma queda mais grave. Entre os fatores de risco para quedas estão fraqueza muscular e degeneração articular, que dificultam para levantar, sentar e caminhar, perda de equilíbrio, tonturas ao levantar, uso de 4 ou mais medicamentos, dificuldade para enxergar e ouvir, dormência nos pés, doenças cardiorrespiratórias que podem desencadear síncopes ou cansaço, incontinência e urgência urinária, perda de memória e confusão mental, dor nos pés, calos e joanetes, uso de sapatos inadequados, apertados com salto alto e escorregadios. A grande maioria das quedas de idosos ocorre dentro de casa e é possível adaptar a casa para diminuir os fatores de risco. Retire tapetes e objetos soltos, não deixe fios no caminho. Evite móveis no caminho, facilite o acesso adaptando rampas onde houver degraus. Organize o armário de forma que os objetos mais utilizados sejam facilmente localizados, sem que o idoso precise subir em alguma escada ou ficar agachado para pegar algum objeto. Mantenha o ambiente iluminado ou o interruptor ao lado da cama, evitando levantar-se com a luz apagada. Adapte o ambiente com corrimãos, fitas antiderrapantes, barras para apoio nas paredes do banheiro, assento para vaso sanitário mais elevado. Procure tomar banho sentado. O banheiro é uma área de grande risco para quedas, principalmente se o piso for muito liso. Algumas pessoas precisam de ajuda para andar, através de bengala ou andador. Certifique-se de que a altura da bengala está adequada. Quando o idoso cair, comunique um profissional da saúde e observe como foi a queda e o fator de risco que estava presente.